Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 3 do nosso Galpão 3, tratando aqui mais uma vez das telhas da fabricante ao suporte, das telhas Imasa e MAP, que eu já mostrei nas aulas 1 e na aula 2, através dos vídeos fornecidos como cortesia muito gentil por parte da empresa, no caso a Suporte, que eu pedi especialmente para você que me assiste, e eles me forneceram prontamente, muita gratidão a eles. Aqui eu vou dar continuidade ao nosso galpão. Hoje eu vou trazer nessa aula 3 aspectos construtivos do nosso galpão, do aço em si, dos pilares, no caso, e das vigas treliçadas que darão suporte à telha Imasa, o galpão em si. Será uma aula voltada para a apresentação dos aspectos construtivos do que iremos tratar depois quando começarmos a fazermos o cálculo de dimensionamento, carga de vento, dimensionamento, cargas, etc. Vamos mais uma vez dar continuidade aqui nessa apresentação, agora voltar a aspectos construtivos, lembrando que na aula 4 será a última aula de apresentação, vou voltar para os projetos em si, projetos da época, muito riquíssimos, feitos à mão. Então nessa aula 3, para detalhes construtivos do nosso Galpão 3, especialmente preparado para ti, vamos dar nossa continuidade e iniciar mais essa aula para ti. Galpão 3, de telha curva, a suporte e masa. Lembrando que o nome que eu conheci, só corrigindo, foi IMAP 700. Foi o primeiro nome que eu me deparei quando abri o primeiro projeto com telhas, no caso da suporte e masa, em 2005. Nossa aula de número 3, onde eu trarei a apresentação dos detalhes construtivos. Nada de cálculo, dimensionamento ainda, uma aula para sedimentarmos melhor o que está por vir, como é que esse galpão apresentar melhor os aspectos construtivos do galpão. Vou trazer aspectos de soldas também, para você entender melhor. Já trouxe a aula de solda, mas vou trazer alguns aspectos de solda para antes de começarmos o dimensionamento, já percebermos alguns aspectos construtivos também ligados ao processo de soldagem. Aqui deixo os meus livros de estruturas metálicas à esquerda e pavimentos industriais em concreto, ambos com as duas bandeiras que eu sempre defendo, com calcados em casos reais e sempre de modo passo a passo. Do mesmo modo que eu trago aqui no canal para você, sempre passo a passo, as aulas direitinho, no livro eu trago de modo mais passo a passo ainda, bem mastigadinho. Era isso que eu sentia falta na minha vida de aluno, quando me formei em 2000, 2001, e quando comecei a usar em projetos, aplicar em casos reais, eu senti essa falta nos livros de não ter casos reais, só casos didáticos. Isso não me gerava confiança. Então, criei esses livros justamente para poder suprir essa necessidade para você que eu não tive na minha época. Aqui, trechos, no caso, de extremidade do galpão. Eu vou trazer assim cada conjuntinho de elementos construtivos. Nesse primeiro serão apenas os trechos de extremidade do galpão. Note aqui, mais uma vez, a telha, no caso a telha menor, plana do galpão menorzinho, ao lado, no caso, da telha, no caso, Imasa. Eu não lembro que telha é essa, acho que ela era metálica, ela tem um formato de telha canalete. Era muito comum telha canalete na época de cimento, mas aqui, se não falha a memória, não dá para perceber por aqui. Você pode me ajudar se quiser no comentário, mas pela foto eu não me recordo. Se era propriamente dito de aço, deve ser de aço. Mas ela se assemelha também muito àquela telha canalete de cimento, que depois de um certo tempo falaram que tinha aspectos cancerígenos tal, e acabou sendo barrada, no caso, na construção civil. Mas é uma telha que eu acredito ser metálica. São perfis aqui tubulares redondos, metálicos, para as vigas e para as colunas, tudo perfil circular. Esse galpãozinho pequenininho, mas todo em perfil circular. Tente projetar perfil circular para você ver uma coisa. Não é tão fácil bolar essas ligações, não. Não é tão fácil. Foram projetadas pelo projetista Ronaldo, com o qual tive o privilégio de trabalhar, e ele bolou essas ligações na época que ele
trabalhou nesse galpão, ele tem uma vertente muito boa, tanto para arquitetura quanto para engenharia na área industrial, em termos de projetos. Um dos melhores projetistas com o qual tive o privilégio de trabalhar nessa vida, o projetista Ronaldo Ribeiro. Aqui o galpão maior, como eu falei já anteriormente, que é o projeto de estudo do nosso galpão, será esse galpão maior, em que iremos dimensionar juntos daqui a pouco, no caso, os pilares, HP e as vigas treliçadas. Será um galpão bem breve, bem simples, pois iremos calcular juntos bem rapidamente a treliça e depois o pilar. Vai ser fácil de fechar esse galpão. A coluna de perfil HP, perfil laminado, quando fala perfil H ou perfil HP, é o perfil laminado. No catálogo você encontra perfis H, mas às vezes ao lado de cada perfil W, você deve encontrar lá entre parênteses H ou HP. Ele tem características mais para pilares. Eu procuro optar por perfis HP. Aliás, eu nem trabalho com perfis W. Eu venho da escola que eu criei essa escola, assim, ninguém me ensinou isso. O perfil W eu uso para vigas, porque ele tem radiação menor em torno do eixo Y. Para perfis de colunas, sempre opto por perfis H ou HP, porque ele tem radiação, no caso, melhorado em relação ao eixo Y, em detrimento ao perfil W. Então, eu sempre procuro trabalhar com perfis H, HP, ao invés de perfis W. Eu comecei a ver perfis W sendo usado para colunas de 2005 em diante. Até então, para mim era sempre perfil coluna soldada CS ou perfil laminado H ou HP para colunas. Eu nunca trabalhei com perfil de viga para colunas. Passa no cálculo, satisfaz? Sim, satisfaz e passa no cálculo. Perfil W para viga também. Ele pode ser usado para coluna, mas eu procuro tirar mais partido do raio de geração, por isso eu trabalho com perfis H. E aqui a viga treliçada para suporte, já apresentei rapidamente na aula de número 1, né, do nosso galpão 3. Depois eu vou falar mais sobre ela. Mas só para você ver que ela tem um trechinho em balanço, ela não passa por cima da coluna, ela tem continuidade. E aqui os tirantes, né, chegando na lateral do galpão, que fazem o travamento lateral da telha curva da empresa a suporte. E os cabos de aço, né? Acabei me esquecendo que eu tinha uma menção aqui dele. Note cabo de aço, numa hora ele pode ser fixado no banzo superior, aqui por cima do pilar, depois no banzo superior intermediário, ainda no outro trecho do banzo superior intermediário, né? E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Não tem assim uma medida certa a cada quantos módulos da treliça vai ter um tirante. Mas deve ter aproximadamente assim, um primeiro terço médio, ou talvez o primeiro quarto do vão, o segundo quarto do vão. Não sei ao certo essa regrinha aqui usada pela suporte, mas tem uma certa uniformidade assim na distância entre os tirantes do apoio para o meio do galpão. Aqui você vê o trecho em balanço, né, da telha a suporte. Eu estimei assim 1 metro, 1,5 metro, mas tem até mais. Deve ser. No catálogo a gente viu na aula anterior. Um trechinho do catálogo que eu trouxe falava de 2,5 metros. É um trecho bom. Lembrando que para telhas comuns do dia a dia, qualquer telha comum, não estou falando da suporte, qualquer outra telha de outra fabricante comum, onda 40, onda 50, não deixe o balanço exceder a 30 centímetros ou 300 milímetros. Não deixe. A saia, que a gente chama esse balanço de telhas comuns, né, do dia a dia, telhas planas, não deixe nunca, nem para fechamento lateral, nem para telha de cobertura, aquele balanço assim, que a gente chama de saia, ele não deixe ele ficar maior, além do que 30 centímetros ou 300 milímetros. Nenhum fabricante se responsabiliza quando o vãozinho, ele ultrapassa, esse vão livre ultrapassa 30 centímetros para telhas convencionais. Na suporte, esse balanço é maior. É uma telha com um vão maior, uma altura maior, mas que vários enrijecimentos, mais resistente. Aqui o cabo de aço, mais uma vez, travamento aqui lateral bem rente, né, com a lateral do galpão, e aqui outro cabo de aço. Você teria esse pé direito, né, para poder trabalhar, esse vão livre aqui, para poder trabalhar com o maquinário, ele pode vir até aqui em cima, e tem esse espaço aéreo dentro do galpão. Aí você tem os cabos, né? Então, entre um cabo e outro, é perigoso você manipular máquinas aqui. Então, numa reunião, amanhã você estipula o vão livre, coloca, né, o vão livre para o cliente trabalhar até aqui na parte inferior da treliça. Não use esse espaço aqui livre, no caso da parte
curva curva, né, no caso da telha, como vão livre. É tentador, você poder usar mais esse espaço vertical. O espaço é dinheiro, né? Tanto horizontal, metro quadrado, quanto espaço vertical. Tudo é dinheiro para o cliente. Mas procure estabelecer até aqui, como espaço limite, no caso. Se o cliente pedir 14 metros livres, 12 metros livre, calcule, no caso, essa verticalidade livre até o fundo da viga, que serve de suporte para a telha. Não calcule até o topo da viga curva, não, o espaço livre, não. Deixe esse espaço como reservado para a estrutura. Aqui mais fotos mostrando os balanços e os tirantes chegando aqui nas quinas dos pilares. Um dia ensolarado, um dia bonito. E as fotos ficaram muito boas. Você vê aqui de forma bem nítida, né, pelo sombreamento, jogo de sombras aqui, você vê a curvatura da telha trabalhada. Vários enrijecimentos. Ela é curva, mas não é uma curva com aquela telha, né, que vem a chapa plana. Ela tem vários enrijecimentos ao longo da chapa. Aqui mais uma vez, essas fotos ficaram muito boas também. Note aqui a telha terminando, ela vem em balanço e fica sozinha. Ela se apoia ali no último calço, segue em balanço, balanço bom, 2 metros, 2 metros e meio, e fica ali sozinha, não depende de apoio mais nenhum. Você pode instalar um fechamento lateral, depois pode, né? A telha, a fabricante, a suporte, ela também trabalha com telhas planas. Você pode projetar fechamento lateral. Aqui uma sucata, é uma área de sucata, como eu já falei na aula 1, então eles necessitam de espaço aberto no galpão nas duas direções. Então as vigas treliçadas mais uma vez de cada lado, né, no pilar, apoiada, chegando no pilar, não passando por cima do pilar. Aqui você tem a liberdade de calcular essa viga como biapoiada em cada pilar, ou calcular ela como viga contínua, ou calcular como uma treliça, um pórtico, formado por vigas, treliçadas e pilares. Mas também por facilidade, por estar chegando no pilar, a viga ela não continua, você pode calcular ela rapidamente como biapoiada. Trechos internos do galpão. Aqui são alguns trechos internos do galpão. Essa foto já mostrei anteriormente, ficou muito bonita essa foto da esquerda. Na direita também está muito boa a estrutura, fui muito feliz na foto. Raramente tiro uma foto boa assim, não sou nem um fotógrafo de longe profissional, mas a gente tem que ter uma boa câmera, como engenheiro, como engenheira, tem que ter uma boa câmera com um zoom. Recomendo um zoom. Hoje em dia o zoom é maior, na minha época o zoom era menor. Cheguei a pegar a primeira câmera fotográfica de celular com 1 mega de resolução em 2005, era horrível. Mas assim, procure trabalhar, ter uma câmera com boa resolução, um zoom, antigamente de 15, 18 eram zooms elevados, hoje facilmente uma câmera semi-profissional, ela tem um zoom talvez de 30, se não falha a memória. Note que a foto ficou muito boa, essa câmera nem era tão boa, assim na época da Petrobras, e note que os perfis L, no caso, falando em relação a 2005, né? Então os perfis L estão muito bem, dá para notar, né, o perfil L, as duas abas aqui chegando, no caso, no perfil laminado U. Aqui você tem uma emenda de solda, eu vou falar sobre isso. Emenda de solda formada por uma solda não de filete, não de entalhe, não é solda de filete não, isso aqui. Muita gente confunde, são chapas planas, é um banzo plano se unindo ao do banzo plano. Então, verifica a chapa, esqueça o banzo, o perfil. É uma chapa plana sendo soldada a uma outra chapa plana, estão alinhadas. Então aqui você não indica solda de filete, é errado. 90% das empresas, até 95% das empresas, digamos assim, indicavam solda de filete para contextos de ligação como esse. É errado. Você tem que usar aqui a solda com duas perninhas paralelas, chamada não de filete, não de entalhe, pela norma brasileira. Pela norma americana chama de square, né? Quadrado, square. São duas perninhas. Eu chamo de duas perninhas paralelas, é mais fácil de falar com você. Usa aqui a soldinha de perninhas paralelas verticais. É mais gostoso de falar do que falar não de filete, não de entalhe. É um termo muito comprido. Aqui mais vistas do interior do galpão. Aqui uma foto aqui ampliada dessa região, onde eu mostro que, mais uma vez, aqui você tem a emenda, no caso, da solda, a emenda dos perfis do banzo inferior. Aqui uma fotinha ampliadinha, no caso, dessa região. Muita corrosão generalizada ao longo dos perfis de montante. Elemento vertical chama de montante. Diagonal são os elementos inclinados.
e aqui os banzos. Então a treliça é constituída de montantes, elementos verticais são montantes, os diagonais são os elementos inclinados, e o banzo inferior e o banzo superior. Isso é a treliça, basicamente. A treliça não é uma viga composta. Um dos elementos principais são os banzos, os elementos secundários são os montantes e diagonais. Essa foto ficou muito linda. Cabo aqui de aço para travamento horizontal. Tem a vista, no caso, das diagonais de perfil duplo U, laminado. Aqui indicaria por duas setinhas, né? Aqui, no caso, emenda soldada, no caso, no banzo inferior. E a mão francesa de um lado e do outro, formada por perfis, no caso, duplo L. Aqui o L usado nessa mão francesa, talvez seja, parece menor do que o perfil L usado aqui no banzo. Para facilitar na obra, aqui usa um perfil menor, mas a economia ela também está no ato de você facilitar o projeto de padronizar também a economia. Então eu utilizaria o mesmo perfil L que eu usei na treliça na mão francesa, por que não? O perfil L não é tão pesado assim. Você reduz o leque de perfis diferentes na obra. Até na fabricação, nossa, que é parafusado, vai ser montado em loco, não é soldado. Então é muito bonito, porque você tem as treliças chegando no pilar, sendo parafusadas em loco, no campo, e mão francesa também. Ou seja, zero solda de campo. Essa solda de emenda foi feita na fábrica, então nenhuma solda de campo. Mais uma vez a mão francesa, né? Mostrando que a mão francesa, ela ajuda, perdão, ela ajuda a reduzir a deformação. Quando você aplica carga de vento no pilar, tem mão francesa, perdão, depois coloca a mão francesa no seu software de cálculo, você nota que tem uma redução no deslocamento horizontal. Então, quando você coloca a mão francesa, você reduz a distância entre pontos de travamento lateral, que seria distando daqui da face inferior do banzo até a base do pilar, você reduziu essa distância entre pontos de contenção lateral para onde? Da base do pilar, agora não vai mais até a base do banzo. Agora vai até a mão francesa. Mão francesa, não se engane, ela é pequenininha assim, com pilares robustos, de perfil L, pequenininhos, mas suficientes, de rigidez suficiente. Quando se fala em travamento, a gente tem que falar em rigidez. O elemento tem rigidez suficiente para travar? Tem. Então você reduziu a distância entre pontos de contenção lateral aqui para baixo. Então se o pilar, vamos supor que tinha 5 metros de LB, que é o comprimento, a distância entre pontos de contenção lateral, até aqui reduziu 1 metro, vamos supor. Ele passou a ter 4 metros. Então, para efeito de cálculo, você não considera mais 5 metros de pilar, no caso. Você considera agora 4 metros. Então, quando você cria ponto de contenção lateral, você reduz o LB que você vai usar no cálculo. Você não calcula o pilar pelo comprimento total. Você calcula pelo comprimento travado na direção X e na direção Y. Sistema de tirantes, aqui mais especificamente nesse módulo, com travamentamento horizontal. Então você tem que as fotos não ficaram muito felizes, foi um dia praticamente nublado, ou bem escuro. Também tem isso, né, de dia, de tarde, final de tarde, nublado ou não. Note aqui que tem travamento em X, ele parece ser em diagonal, mas não é em diagonal. É um jogo de vista, né? Engana que é vista. Mas o cabeamento ele vai de uma viga até a outra viga imediatamente oposta. Então ela é paralela, né? Não é travamento em cruz, em diagonal não. Ele é curva, engana um pouco a referência. Mas o cabo de aço na extremidade, outro cabo de aço partindo do pilar, e tem vários outros cabos de aço que mal dá para ver pela foto aqui no interior do galpão. Esses cabos de aço, eles são essenciais para promoverem o travamento horizontal da telha, no caso, curva. Lá em cima ela está apoiada em duas vigas, no caso, corridas, vou botar assim. E entre as vigas corridas você não tem vigas intermediárias para travar o pórtico. Então, ao invés de usar uma viga intermediária para travar o pórtico, você usa, no caso, os cabos para o travamento, promover esse travamento, no caso, horizontal. Então aqui é uma vista mais ampliada
Isso tudo é fornecido como acessórios, né? A gama de acessórios que vem num conjuntinho da telha da suporte. Emendas soldadas dos bandos artilheristas. Vai ser bacana esse módulo que eu vou trazer. Aquele conhecimento eu vou trazer aqui, repetir o conhecimento que eu já trouxe na aula de ferramentas úteis de metálicas. Então aqui você tem a emenda, como eu já falei, a emenda soldada. É uma foto rara de se ver, mas sempre vai ter uma emenda. O perfil vem no máximo com 6. Para perfis, no caso, laminados, perfis U, perfis I americanos, eles vêm com 6 metros, né, de comprimento comercial. Às vezes vem com 12 metros. Eu prefiro levar em conta que ele vem com 6 metros de fábrica, que é o comprimento comercial para perfis U e perfis cantoneira. 12 metros eu uso para perfis maiores, perfis W, perfis I, de vigas maiores. Aqui você tem aqui os bandos, as emendas, outras vistas, né, de emendas soldadas. Note aqui corrosãozinha, né, começando. Ela sempre começa pela região de solda, região de parafuso. Note que a coloração do perfil é uma. E na região de solda você vê uns pontinhos, né? Por mais que a solda tenha sido feita de fábrica, talvez galvanizada, não sei. Ou foi só pintada, não sei. Recomendo galvanizado e pintado. Talvez tenha sido só pintada. Mas quando você galvaniza e pinta, você dobra praticamente a vida útil, né, da peça. Tem várias corrosões, é comum. É uma região próxima de mar. Está a alguns quilômetros da praia, é uma região que eu botaria como região próxima de mar, marítima. E que você vê que em torno da solda tem umas corrosõezinhas chatinhas começando. Mas você vê que a corrosão ela não começa espontaneamente ao longo do perfil. A menos que tenha alguma ranhura, algum arranhão, alguma coisa, algum recorte. Normalmente ela começa pelo ponto que você recortou o perfil, ou que fez uma emenda soldada ou parafusada, uma ligação soldada ou parafusada. Nessa aula aqui de ferramentas úteis de metálica, na aula 3, eu trouxe uma aula bem bacana que eu preparei para você. Está lá na playlist de ferramentas úteis para estruturas metálicas, aula 3, onde eu trago todas as geometrias de simbologia de solda para você desenhar conforme a norma americana raiz. Ela pede para você desenhar o símbolo de solda. Tem dimensões, 0,2, aqui na capa tem um exemplozinho, 0,2 polegadas. Então todas as dimensões em polegadas, os símbolos originais, da solda mesmo, para você não desenhar de modo aleatório. O que eu vejo nas empresas, mais 99%, isso é fato. Cada empresa desenha a solda de modo diferente. Então quando eu descobri essas dimensões, eu preparei essa aula para você e fiz um novo catálogozinho, né, no caso de desenho de soldas no AutoCAD, para usar no dia a dia. Então aqui vamos só rever, né, alguns conceitos básicos de solda, já que eu falei na solda de não dentária e não de filete, para você entender melhor. Solda de filete, essa daqui, a gente indica com um triângulozinho, a perna vertical sempre fica à esquerda, não importa onde você indica a solda no desenho, a perna vertical do triângulo sempre fica à esquerda. Essas dimensões aqui eu trago direitinho lá na aula, no caso que eu mencionei, no slide anterior, aula 3, da playlist de ferramentas úteis de metálicas. Essa altura do triângulo é 0,2 polegadas, você multiplica por 25,4 para transformar em milímetros. E a solda de filete, em inglês é fillet weld, você usa quando? Quando você tem perpendicularidade entre os perfis. Seja uma chapa paralela a outra, mas tem uma perpendicularidade aqui em função da espessura, ou seja, uma chapa chegando de modo perpendicular a outra. Nessas situações, você usa solda de filete. Então, a solda de filete é aplicada em ligações principais, estruturais, e é mais resistente do que a solda não de filete, não de entalhe. Em inglês chama square, que é aquela solda que eu mostrei nos slides anteriores. Para emenda de superfície U desse galpão, usaram solda não de filete, não de entalhe. Ela não é estrutural, mas ela tem resistência suficiente para garantir a emenda do perfil. Então, para solda estrutural, não use aquela solda que eu mostrei nas emendas. Ali para uma ligação de emenda, é comum ter aquela ligação de emenda, não tem jeito, tem chapas planas, vai acontecer isso no projeto, não tem jeito, mas ali não requisita uma ligação estrutural pesada. Então, para ligação estrutural pesada, use solda de filete. A maioria das pessoas indicam aquela solda que eu mostrei, a não de filete, não de entalhe, como solda de filete, faz um símbolozinho e é errado. Solda de filete ela se aplica nas situações que eu trago aqui de modo avulso, né, elucidativo nesse slide. Aqui sim,
é a chamada solda de perninhas paralelas, que eu prefiro chamar assim para você, né? É mais tranquilo de mencionar assim, do que falar solda não de filete, não de entalhe. Em inglês a gente chama de square weld, a solda de pernas paralelas. Então 0,12 polegadas, a distância entre as perninhas, 0,25 a altura das perninhas. Eu trago muito mais na aula 3 lá da playlist de ferramentas úteis. E ela preenche assim. Você tem aqui as chapas, ela preenche, no caso, esse espaço, no caso, entre as chapas planas. Ela tem que ter a planicidade entre as chapas. Então, só uma observação muito forte, que ela não deve ser usada em ligações principais. Ligação de vigas, colunas principais, não use essa solda aqui. É uma solda não estrutural. Que, mais uma vez, a solda de não de filete não de entalhe é muito comum, né, as empresas indicarem solda de filete aqui. O correto é indicar sim. É uma solda para uma solda entre dois perfis, que é um guarda-corpo, para solda entre dois perfis circulares, que você vai ter uma união. As superfícies chegam planas, uma em relação à outra. É curvo, mas tem uma planicidade entre elas. Aqui você não indica solda de filete, indica solda com perninhas paralelas. Ou uma solda de entalhe, das duas, uma. Então, em todo o contorno, se você quiser, esse símbolo é um símbolo complementar. Chama solda aplicada em todo o contorno. Indica uma vez só. Esse aqui é o modo que as empresas, mais de 95% das empresas chamam os projetos. Vi isso muito na minha vida profissional. Qualquer solda chama solda de filete. Isso aqui é errado. Você não indica solda de filete nesse caso, porque você tem planicidade entre as chapas. E a solda de entalhe, né, de bisel, em inglês chama de bevel weld, é a solda de bisel, solda de entalhe, é a solda que eu mais gosto para elementos estruturais. A solda de filete é muito forte, garante muita resistência. Mas a solda de entalhe, no caso de bisel, que é essa daqui, que é também chamada de meio V, eu chamo de solda de bisel. Você usa para elementos estruturais mais pesados. Em inglês você pode chamar, a gente chama em português, solda de penetração total ou penetração parcial. Eu procuro sempre usar como penetração total. Se usar como penetração parcial, você tem que descontar 2, 13 milímetros da espessura da solda para efeito de cálculo. Você não usa a espessura total da penetração. Você, além de usar, quando você usa solda parcial, penetração parcial, além de usar uma fração da espessura, você ainda tem que fazer um desconto nessa fração da espessura para efeito de cálculo. É mais chatinho a regrinha. Então eu prefiro usar como solda, no caso de penetração total. Eu uso a espessura que está aqui, 12 milímetros, compatível com a espessura da chapa. A chapa aqui do flange tem 12, 11, alguma coisinha. Eu usei solda de 12, que é penetração total, igual a espessura da chapa do flange. Em inglês, a gente chama CJP, que é Complete Joint Penetration, e PJP é Partial Joint Penetration, solda parcial, né? PJP em inglês e CJP, no caso, penetração total. Deixa aqui os termos em inglês para vocês quiserem ir mais a fundo, procurar mais materiais, você tendo aqui os termos agora técnicos corretos. Então, solda de entalhe, aquela solda de perninhas paralelas que eu mostrei nos slides anteriores, os dois slides anteriores, elas estão dentro do grupo de solda de entalhe. Solda de filete é uma solda isolada, ela está num grupinho dela. Na solda de entalhe já entra aquela solda de perninhas paralelas. Ela não é estrutural, mas do ponto de vista de execução, ela já é classificada como solda de entalhe. A solda meio V, ou eu prefiro chamar de bisel, essa soldinha aqui, esse símbolozinho, ela é do grupo de entalhe. E outra solda de entalhe muito comum é a solda em V. Ela vem num V assim, a outra anterior é meio V, essa daqui é um V completo. Você usa, ela é muito resistente também para fazer emenda de perfil, naquela emenda do perfil U. Se tiver um perfil unido ao outro, tipo no perfil que a gente viu na treliça, uma ligação mais pesada, um vão maior, uma carga maior, ao invés de usar a solda de perninhas paralelas, use a solda de entalhe em V para fazer a emenda das chapas. Você vai ter uma solda de constituição física estrutural muito mais resistente, muito mais forte. E como complemento nessa solda, você pode pedir ela com acabamento curvo. Você indica uma curvinha aqui. Essa curva eu trago direitinho as dimensões, a curvatura, a dimensão, conforme a norma americana. Eu acho que é a ISC, a ISC ou a ISE, a norma americana lá para simbologias, no caso,
de solda. Para solda de modo geral, acho que é ISC. Mas está lá na aula de número 3 direitinho. Eu menciono essa norma americana. E aqui, acabamento curvo, quando você não indica nada, como nessa primeira simbologia, o executor da solda, o soldador, pode fazer ela como tanto plana, como está aqui, ou como curva, como está aqui embaixo. Se eu quiser curva, eu isento ele de ter que lixar. Ele executa e acabou o trabalho. Ele não precisa lixar aqui a solda para deixar com a superfície acabada. Se você quiser a superfície acabada por uma questão de estética, de arquitetura, ou um elemento que passa aqui em cima, por exemplo, os perfis Rowan, cobertura Rowan, ela necessita que em cima do flange da viga tem uma superfície totalmente lisa para poder o perfil Rowan se desenrolar e ser instalado. Não pode ter entrave, né, obstáculo nenhum assim. Então, se eu fosse trabalhar com perfis Rowan, por exemplo, aqui, eu pediria, no caso, um acabamento, no caso, plano para o soldador. Aí eu indico uma barrinha paralela, no caso, ela tem uma normatização, essa barrinha tem um comprimento. Para você não fazer de qualquer jeito, no bom senso, e ficar feio ou bonito, faz com forma americana. Vai lá na aula 13 e veja como é que está lá direitinho as dimensões. Para você fazer uma vez só no AutoCAD, conforme a norma internacional, e acabou. Você está coberto para o resto da vida. Se você pedir acabamento plano, vai ficar assim, só soldinha. Vai lixar e deixar lá tudo bonitinho. E a base da coluna? Aqui na base da coluna, uma base bem bonita, bem robusta, do jeito que eu gosto. Dá para ver que é uma base engastada. Não é a base rotulada, apoio de segundo gênero, esquece. Quando você tem barras, no caso, 4 barras pelo menos, assim, fora do pilar, você já tem uma conotação mais de robustez, mais de engastamento. Tem várias barras, então assim, não tem nem que pensar. Foi fazer um laudo, não tem um projeto existente, você não tem um projeto da época. É fácil de notar que é uma base engastada. Não coloque como rotulada no seu software de modo algum. É uma base engastada. Nem de segundo gênero, que só tem, impede deslocamento, no caso, né? Deslocamentos horizontais. Não. Ela impede também, no caso, a rotação. Então, além de tudo, note aqui, vou trazer aqui os nomezinhos, o pilarete elevado em relação ao piso acabado. Como eu falei, é uma área de sucata, tem muita química, aqui uns tambores, tem muitos tonéis. Isso aqui é muita química diária, muito óleo e muitas outras químicas que vêm das máquinas para destino final aqui a sucata. É paralelepípedo e tal. Chove, tem inundações, essa química ela se eleva, ela vem junto com inundações, acontecem inundações nas cidades. Então, primeira coisa, é uma área de sucata. Você vai deixar a base do seu pilar rente com o piso? Não. Enterrado, nem pensar. Então, garanta um pedestal. No Canadá a gente chama de pedestal, eles chamam de pedestalzinho. Num pedestal, ele é bonito. Aparecem alguns projetos antigos de engenharia no Brasil, mas não é tão em voga hoje em dia como antigamente. Então, faz um pedestal de concreto, ou um pilarete de concreto aqui vem da fundação, eleva ele. Aqui tem mais do que 20 centímetros, com certeza. Deve ter uns 30 ou 40. Mas pelo menos 20 centímetros eleva. Procure saber a inundação na sua cidade. Até onde a inundação daquela região costuma ir. Pergunte para o cliente. Até onde a água bateu? Basicamente essa pergunta bem simples, bem leiga para o cliente. A água vem até aqui nesse tubo. Coloca mais alto. Não tem problema. Lá em cima ele poderia ter feito um groutzinho. Não foi feito grout. Uma camada de grout. Aquele trapéziozinho em grout. Veio com a chapa, no caso, chapa de base da coluna, né, para, no caso, resistir, né, no caso, transferir os esforços do pilar para o pedestal. Depois ele veio faltou uma camada de grout, como eu falei, eu faria uma camada de grout, para poder facilitar a montagem aqui da chapa e garantir a planicidade dela, o alinhamento da chapa. E esses enrijecedores, eles ajudam a beça, para reduzir a espessura dessa chapa daqui. Sem esses enrijecedores, no caso, a gente chama de enrijecedores no caso de coluna. Sem eles, você fica com uma espessura de chapa X. Quando você coloca esses enrijecedores aqui, no caso de coluna, você reduz de X para X menos alguma coisa. Então você consegue reduzir. Sua chapa de base está ficando muito espessa. Vamos supor, tem um esforço aqui muito elevado, momento fletor, tal, está ficando muito espessa. Quando você calcula com registradores, você reduz a espessura da chapa. Como é que funciona isso? Vire de ponta cabeça, de cabeça para baixo. É como se a chapa fosse uma laje e cada registrador fosse uma viga.
ou um pilar, como você quer que seja. E você vai ter a laje apoiando sobre vigas. Quanto mais viguinhas aqui você tiver, menos, no caso, espessura de chapa vai ser necessária para vencer esse vão. Então, vira de ponta cabeça, quando se for dimensionar no seu imaginário, como engenheiro ou engenheira, e você vai visualizar melhor. Que a espessura da chapa, ela depende da distância entre enrijecedores e da existência também desses enrijecedores. Pelo menos 4, faça 4 enrijecedores assim, um nessa quina, um nessa outra quina que eu estou apontando com o mouse, 2 em cada quina pelo menos. Se quiser fazer outros intermediários, faz. Não é custo assim elevado nenhum, e você no final ajuda a reduzir a espessura da chapa. E a coluna de perfil HP, perfil maravilhoso, um perfil HP. Tenho poucas fotos de perfil HP, essa é uma delas. Aqui mais uma vez a coluna, mostrando outras vertentes, né, desses detalhes. São 5 colunas de cada lado. É uma área assim que fica sujeita a tonéis, químicas, passagem de caminhões. Acho que um girafundamento, né, no piso paralelepípedo, ele não é próprio para pavimentos. Eu vou criar uma playlist de pavimentos para você. Paralelepípedo ele tem um limite de resistência, mesmo com boa compactação, enfim. Esse é um outro tema, mas acho que é um fundamento, né, do pavimento, em função do maquinário. Então tem maquinários, tem aguaceiro, tem química. Então esse pedestal foi muito bem feliz, o projetista que pensou no pedestal para deixar o pilar lá, ó, bem protegido, bem à vontade, bem tranquilinho com relação a contato com contaminantes. Então aqui note os enrijecedores, no caso, de coluna. Enrijecedores de coluna você usa, mais uma vez repetindo, para poder reduzir, no caso, a espessura da chapa, no caso, de base da coluna. E aqui, no caso, as barras de pré-concretagem, para não esquecer delas. São várias barras de pré-concretagem, adoro isso. Você garante uma base bem gastada, bem robusta. Então ela vai daqui, tem um comprimento mínimo de engaste, você aprende isso em concreto armado. Você tem comprimento mínimo de engaste. No livro eu trago lá os comprimentos mínimos, no caso, em função da FCK do concreto, tudo tabelado, e vai até a fundação, até onde for necessário. Então comprimento mínimo para poder entrar. Então barra de pré-concretagem, um ponto muito importante é você garantir uma nota, uma comunicação entre a planta de metálica e a planta de concreto, para que você comunique que quando for executar a fundação, tem que locar, no caso, as barras de pré-concretagem juntas. Antes de receber o concreto, tem que instalar as barras de pré-concretagem. Isso já aconteceu, de não ter esse informe na planta de metálica, faltar comunicação entre metálica e concreto, empresas distintas, grupos distintos na mesma empresa, times distintos na mesma empresa, e na hora da execução executou o pedestal, a fundação, e quando você executou o pedestal, você tem que trocar. Você não pode mais usar barra de pré-concretagem, vai ter que usar um chumbador químico. O chumbador químico eu uso como segunda opção, o chumbador mecânico. Eu prefiro muito mais as barras de pré-concretagem. Elas garantem muito mais tranquilidade, né, para a cabeça do engenheiro ou engenheira estrutural. Aqui uma outra vista muito bacana, tirando aqui foto, abusando dessas fotos, ficaram muito felizes. Aqui mais vistas com detalhe, né, mostrando, né, no caso, aqui aqui tem a porca e uma arruela apenas. Se for usar uma porca, use uma arruela de pressão e uma arruela lisa e depois a porca, que tem só uma arruela. Pelo formato, ela não tem uma ranhurazinha, deve ser uma arruela lisa. A arruela de pressão, ela tem um desnível, ela tem um ressalto, tipo uma molinha, ela tem um recorte. Então eu usaria sempre recomendo no livro, aqui nas aulas, use 2 arruelas, uma arruela de pressão e uma arruela lisa e a porca sextavada. Essa folga, eu indico a folguinha, 1 centímetro. Quando fica muito longo, aqui não está tão feio não, perdão, mas quando fica muito longo essa folga, fica muito feio, esteticamente falando. Parece um desleixo do projetista, literalmente. Então aqui eu deixo, aqui não tá bonito, não tá feio não, mas eu deixo aqui uma folguinha de 1 centímetro para acabar aqui. Eles vão lá e recortam, independente do que passar. E a parte de rosca, a parte de barra rosqueada, né? Eu indico no projeto que a parte rosqueada,
ela começa aqui do topo da chapa para cima. Porque o esforço horizontal que vai ter aqui, ele vai interceptar a minha barra, a barra lisa ainda. A barra lisa vem até aqui, o topo da base, até o topo da chapa metálica do pilar, a minha barra lisa vem até aqui. Daqui, do topo da chapa em diante, eu peço a barra rosqueada. Porque eu tiro partido da barra lisa em sua plenitude de esforço para resistir a esse esforço aqui. O esforço, no caso horizontal, que vai interceptar sua barra, vai estar aqui embaixo, não está aqui em cima, está aqui embaixo. Está entre a chapa e a coluna de concreto, no caso. Então aqui vai ter um esforço horizontal, para poder, em que sua barra tem que combater esse esforço horizontal também. Fruto dos esforços do galpão, vai ter o esforço horizontal. E para áreas abertas assim, por duas razões. Uma é para evitar que as porcas sofram afrouxamento natural ao longo do tempo. E segundo, para evitar vandalismo. Aqui é uma área fechada, é um galpão, não tem vandalismo. Mas se fosse uma área aberta, eu colocaria pediria uma outra porca, uma outra arruela, aqui outra arruela lisa, e uma outra porca sextavada. Eu usaria duas porcas sextavadas, no caso, e duas arruelas, no caso, duas arruelas de pressão, uma arruela lisa. Então eu entraria com outra arruela de pressão, perdão, não arruela, outra arruela de pressão, uma outra porca sextavada, e aí eu sim viria com a folga. Aqui eu uso uma porca só. Então, para áreas sujeitas a vandalismo, perto de viaduto, áreas abertas, coloque duas porcas sextavadas. E se você quiser garantir que a rosca não venha sofrer um afrouxamento ao longo do tempo, coloque também duas porcas sextavadas. São por duas razões, recomendo o uso de porca sextavada. Duas porcas sextavadas ao invés de uma. Patologias identificadas. Quando você faz um laudo, não veja só o cálculo, veja o todo. Também conforto, tem telha translúcida, tem telha de fechamento lateral no galpão para conforto térmico. E também veja as anomalias. Procure ver o todo, porque aquele laudo que você faz no galpão só vai ter aquela oportunidade de você identificar coisas que vão proteger, melhorar a qualidade de vida, de trabalho do operário, o conforto, iluminação, né, e conforto térmico, e também patologias. Não veja só o cálculo, passou, não passou, tem que fazer esse reforço, vai embora. Veja também patologias. Às vezes não está incluso ali, mas você inclui no relatório tudo que você conseguiu ver e apresenta para o cliente. Isso você mostra mais qualidade do seu trabalho. Coisas que ninguém... E quando você terminar o laudo, quem mais vai fazer aquele laudo e vai incorporar, vai se preocupar com o conforto do operário? Ninguém. É só você que vai fazer aquele laudo de metálica que você tem a chance, a oportunidade única de incluir patologias, elementos voltados à telha translúcida, iluminação, inexistência de telha sanduíche para garantir um conforto térmico e assim por diante. Aproveite bem essas oportunidades. No tocante a patologias, essa foto ficou muito boa. Você tem aqui seria o flange, no caso, perdão. O flange da coluna está aqui no meio, uma espécie de sanduíche. Aqui é um registrador, à direita tem um registrador de base e à esquerda outro registrador de base, em forma de trapézio. Esse trapézio aqui é cerca de 30% da altura, 0,3, 0,4, no máximo 0,3, 30%, 40% da altura do trapézio, você garante aqui e aqui. Tem uma regrinha, 30, 40, 0,3, 0,4. Primeira coisa, você tem aqui a solda, no caso, não de filete, não de entalhe, né, para unir, no caso, os dois registradores de base da coluna, no caso, ao flange da coluna. Aqui você tem o que? A união você tem a solda, no caso, que uniu esse registrador, no caso, a base, a chapa de base, ela vem e teve contato com outras soldas que vêm na outra direção. Teve contato com a solda que une o flange da viga, no caso, com a chapa de base, teve contato com a solda que une o registrador, no caso da coluna, a chapa de base. Então, são três soldas de aplicações diferentes se encontrando. Então, corrosão imediata. Então, a solda, se ela tivesse sido feita em fábrica e pedido galvanização e pintura, isso não teria acontecido. O que eu vejo aqui, não participei, mas é das duas umas. Tiveram feito, talvez fizeram isso aqui em campo, eu duvido. Ou foi feito, às vezes, pintado na fábrica, e a solda foi feita depois,
e receber uma pinturinha apenas? Pode ser. Então, é complicado você levantar esse histórico que você não participou. Então você apresenta apenas no seu laudo que tem aqui uma sobreposição de soldas de aplicações diferentes e que gerou uma corrosão imediata. Então sempre que você tiver conjunto de soldas, uma trepando sobre a outra, de contextos diferentes, aplicações diferentes, você vai ter uma corrosão imediata. A corrosão vai aparecer de modo imediato. E a solda ela queima o material, é muito quente, ela queima no caso, para poder fundir e executar a solda. Então, nessa queima, né, pontual, você gera essa corrosão. A corrosão é imediata, ela já acontece de imediato. Então, esse é um tipo de corrosão que você pode evitar com um bom projeto. E pedindo galvanização, no caso, e pintura. Aqui, mais uma vez, uma outra foto de frente. No seu laudo, faça isso. Mostre uma foto do pilar como um todo, como mostrei no slide anterior. Depois mostre uma foto dessa, mais de perto. Depois uma foto localizada. Se você mostrar a foto localizada, assim, ou tirar a foto localizada e chegar no escritório, de onde vem essa solda? Não me lembro. Passou o final de semana, você foi trabalhar na segunda, você não se lembra. Então, tire uma foto na sequência do todo, de fora, e várias fotos. Se perder uma, tem outra. Se ficar borrada uma, tem outra. Uma foto aqui mais próxima e aqui a foto bem pontual, bem localizada. Então, aqui a foto que vale milhares de reais, uma foto bem única, daquela que você tira uma vez na vida e fica muito bacana. Aqui a queima, olha aqui a queima, né, da solda. Então, teria sido aplicada depois da montagem, não tem sentido executar essas chapas depois da montagem, ou esqueceu de fabricar com os enchedores de base e soldou essas placas só depois que o pilar estava montado no local. Parece ser, é muito estranho, mas a queima foi profunda. E a corrosão imediata, note aqui a delaminação, as placas sendo soltas, carepas, né, no caso de aço sendo soltas. Se bater com um martelinho aqui de soldador, outra coisa, carrega um martelinho de soldador, não é tão caro assim. Compre um e use nos seus laudos. Tire a foto antes, várias fotos antes, depois bate com o martelinho e mostre a foto depois, sim, com as carepas soltas. E também compre uma escova de cerda de aço para poder escovar e tirar a foto antes. Não sai batendo com o martelinho, não. Tira a foto antes, várias fotos antes, 3 fotos antes e várias fotos depois. Aqui a corrosão generalizada, já mostrei alguma coisa em outras fotos. Você pode destacar no seu relatório um item só para isso, né, aspectos relacionados a patologias que aconteceram nesse galpão. A corrosão generalizada é comum de acontecer. Talvez tenha um pedido só pintura, no caso, na treliça, não teve galvanização e pintura. Né? Mas fato é, sempre peça galvanização e pintura para poder se evitar esse tipo de corrosão. Ela vai acontecer um dia, mas você prolonga muito a vida útil até que isso venha acontecer um dia. E metodologia de uso do galpão. Aqui você tem aspectos relacionados, no caso, à garra de pomo de laranja. Em inglês é Orange Peel Grapple. Você tem a garra de pomo de laranja, essa garra aqui, em sucatas, madeireiras, ela é muito demolição. Você usa muito essa garra de pomo. Vou mostrar um videozinho daqui a pouquinho para você conhecer a garra de pomo de laranja. Então, dentro desse galpão, eles tinham o uso, né? Tem o manuseio desse tipo de maquinário com a garra de pomo de laranja, assim que ela chama mesmo. Ela abre, né? Parece uma laranja. Você corta, a pele, né? Peel daqui, a pele da laranja, a casca da laranja aberta. Então, você corta, a laranja fica assim, meio que entreaberta. Então, esse é o tipo de maquinário. Você tem que saber pé direito, essas coisas todas. O trabalho, o limite do trabalho desse maquinário. Isso tudo você tem que puxar a ficha técnica. Não é só o galpão, não. Só faço metálica, acabou. Não. O seu galpão de metálica depende também do tipo de maquinário que vai ter ali em volta. Você define o pé direito por conta própria. O cliente não sabe ao certo definir o pé direito, que ele vai querer pé direito livre ali. Então, cabe a você ajudar o cliente a enxergar. Não, o senhor tem uma garra de pomo de laranja. Ela chega até 14 metros de altura, 12 metros de altura. Eu recomendo que o galpão do senhor venha a ter tantos metros de altura, 15 metros, 16. Então isso aqui está atrelado no trabalho de metálica, não é só no piso, não, cálculo do pavimento, do concreto, não. Também no galpão, na metálica. E aqui você vai abrir os olhos da arquitetura também, se tiver arquitetura inclusa no projeto.
Então isso aqui cabe ao engenheiro assim, buscar a ficha técnica de cada equipamento. Agora eu vou mostrar uns videozinhos bem simples que eu obtive lá do Canvas. O Canvas, muito agradecimento pelo Canvas, uma fonte muito rica de fotos e vídeos. Mostrar o funcionamento, alguns vídeos para elucidar como funciona, né, a garra de pomo de laranja no próximo slide. Aqui você tem um importante conhecimento, né, de sempre buscar a ficha técnica, que eu falei, dos veículos que atuarão no galpão por diversas razões. Uma é força de impacto também, força de impacto contra as colunas, né, em que você tem que ter um encaminhamento, fazer um encaminhamento se necessário. Você tem que puxar o concreto que vem lá debaixo da fundação, fazer um encaminhamento até uma certa altura do pilar. Isso é muito comum. E um impacto desse numa coluna dessa empena na hora, empenamento local, pode danificar seriamente a coluna. Já vi isso em vários galpões, tanto no Brasil como no Canadá. No mundo todo, isso aqui está sujeito a esse tipo de impacto. E outra altura de serviço, como eu falei no slide anterior, né? O pé direito livre. Em inglês a gente fala clearance, que é aquela área de trabalho. Então aqui dentro você tem a garra de pomo de laranja, às vezes ele trabalha com o pomo de laranja retraído. Ele trabalha só com a retro, no caso, a pá escavadora, aqui no caso, para empurrar o entulho, né, da sucata. E talvez só lá fora que ele usa a garra de pomo de laranja na sua plenitude. Então é o mesmo equipamento, é um tratorzinho que tem uma escavadora, tipo uma retroescavadora, né? Tem uma escavadora na frente, a caçamba, e atrás tem o pomo de laranja. É um equipamento único. Então você tem sim que busca a ficha técnica, velocidade, altura, dimensões. Dimensões é importante demais para você prever, no caso, encaminhamento de concreto, se for preciso, até 1 metro de altura, 2 metros de altura, para proteger a sua coluna de concreto. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, foi uma aula diferente. Envolvi equipamentos aqui numa aula de metálicas para você do galpão. Estou mostrando outras vertentes que passam desapercebidos aos olhos de um engenheiro iniciante que está começando sua vida, no caso, profissional, para você sempre ficar atento ao todo. Não veja só o galpão que você vai fazer, projetar. Veja o todo. Veja o que vai estar envolvido no galpão pessoal. O que eles vão fazer ali dentro. Tipo de trabalho, maquinário. É muita coisa envolvida nesse contexto. É um trabalho de investigação. E lembrando que de um laudo você tem o direito, tem o dever de trazer tudo que você puder, porque ali vai ser a única chance que o cliente vai estar requisitando, no caso, um laudo. Então você tem a chance de mostrar, né? Consulte os operários, veja se eles estão passando por algum desconforto térmico ou visual. Já vi muitos operários com problema de vista, trabalhando por 30 anos num galpão escuro, não vou falar onde, mas isso você tem a obrigação de colocar no seu relatório técnico e abrir os olhos do cliente. Então, muito obrigado por me prestigiar nessa aula e te aguardo na próxima aula, que será a quarta e última aula introdutória desse galpão, onde vou mostrar aspectos do projeto existente da época, feito à mão, nada de computação gráfica, nada de AutoCAD, feitos à mão, detalhes riquíssimos. Seria a última aula, a quarta aula, a próxima aula, de introdução desse galpão, sem cálculo, sem dimensionamento ainda, uma introdução bem gostosa para poder, né, sedimentar esse material em nossas mentes. Te aguardo lá e muito obrigado.